Oi, gente, eu sou o Felipe, aqui do grupo 1, e junto com a Júlia e o Pedro, a gente vai abrir esses trabalhos de laboratório de processos químicos com o começo do primeiro bloco. Então, esse primeiro bloco abrange os temas de fenômenos de transportes, né, de FT, e a gente vai falar um pouquinho sobre o tubo de Pitot. Então, trazer um pouquinho do conceito, as fórmulas envolvidas, o experimento em si como é realizado no laboratório, os resultados, o que se espera, fundamentos teóricos, um pouquinho isso para começar de fato os trabalhos gravados. E aí, passando rapidinho pelo sumário, como eu já dei a entender no primeiro slide, a gente vai abrir com uma introdução ali para comentar um pouquinho do objetivo do trabalho, o contexto que ele está inserido. Aí, claro, os fundamentos teóricos, os conceitos, claro, para poder fazer esse experimento. Um pouquinho sobre o tubo de Pitot em si, o que ele é, como ele se apresenta, quais são as aplicações reais deles na indústria, seja ela aeronáutica, hidráulica, por exemplo, as fórmulas e cálculos. Aqui a gente entra numa parte um pouquinho mais prática, tirada diretamente do modelo postado pela professora para a gente se espelhar e se orientar na hora de fazer o laboratório. Então, as fórmulas e cálculos tirados de lá o desenvolvimento, os equipamentos e materiais que são utilizados nesse experimento laboratorial, os métodos experimentais, ou seja, o passo a passo de realização que a gente vai seguir para fazer o experimento. Aí um pouquinho sobre como é feita a coleta de dados e o que se espera dos resultados, quais são os objetivos que a gente quer encontrar. Claro, uma conclusão, um fechamento final e, por fim, claro, as referências que a gente utilizou para basear o trabalho. Bom, gente, então o objetivo, desse seminário, do experimento dessa semana, na verdade, é realizar a comparação entre os dados teóricos e os dados experimentais dos perfis de velocidade do escoamento de água em dutos cilíndricos através do tubo de Pitot. Bom, gente, agora eu vou falar um pouquinho sobre o contexto do tubo de Pitot. O tubo de Pitot ele permite avaliar o comportamento do fluido do sistema, identificando o regime do escoamento, então se é laminar ou turbulento, além de possibilitar o cálculo do número de Reynolds e da vazão volumétrica e mássica. Além disso, o tubo de Pitot permite validar os modelos teóricos de perfil e de velocidade. É, Falando agora só superficialmente para que o tubo de Pitot é importante, vale citar aí que o tubo de Pitot é utilizado no dimensionamento de equipamentos, na otimização de processos e na eficiência e segurança no transporte de fluidos, né? Justamente por ele medir aí a vazão volumétrica e conseguir fazer esse controle. Ok, então vamos começar pelo básico, vai? Primeiro fundamental, o primeiro conceito que a gente vai apresentar é a ideia, claro, de escoamento, que é o movimento dos líquidos, gases, ou seja, fluidos no geral, em ambientes abertos. A gente estaria caracterizando o escoamento externo, no qual o fluido escoa sobre superfícies e corpos que estão expostos, então, sei lá, em torno de aviões, em torno de parentes de prédios, qualquer corpo sólido imerso em fluido em movimento, ou dentro de condutos fechados. No caso, escoamento interno, que é o que a gente vai lidar no laboratório, experimento com tubo de Pitot, que é o fluido escoa confinado dentro de paredes e limites físicos. E aí, claro que envolver algumas propriedades fundamentais de velocidade, pressão, densidade e viscosidade, a gente vai estar mexendo com todas elas, que influenciam justamente o perfil do movimento, ou seja, do escoamento, desse fluxo de fluido. No caso do experimento que a gente vai fazer em laboratório, o escoamento vai ser o fluxo de água dentro de um certo tubo cilíndrico, e aí o tubo de Pitot utilizado vai ter essa configuração aqui que a gente vê na imagem do lado. Então, com esse biquinho, a diferença de altura dos meniscos, o ponto 2 de entrada, tudo isso vai influenciar na hora de fazer os cálculos e as considerações de resultados. Outra ideia que vai ser muito importante, que a gente cansou de ver em fenômenos de transporte, em operações unitárias, é a questão de regime de escoamento, que a gente vai poder classificar ele a partir do cálculo do número de Reynolds, que nada mais é do que a razão entre as forças inerciais e as forças viscosas atuantes no fluido. A gente tem a formulinha aqui do lado, então vai envolver, claro, a densidade, a velocidade, o diâmetro e a viscosidade dinâmica do fluido, que nem eu falei. E a questão é que, dependendo do valor que esse RE, que esse número de Reynolds nos der, a gente vai poder classificar o sistema entre, né, o escoamento entre regime laminar, transição ou turbulento. Então aqui as faixas de valores vocês conseguem ver nos slides. Regime laminar vai ser uma coisa mais ordenada, um movimento mais suave, linhas de fluxo paralelas, uma coisa bem simplinha. Se tiver entre 2.300 e 4.000, regime de transição é uma zona um pouco intermediária que vai ter características de cada um dos dois extremos. Qual é o outro extremo? O regime turbulento, que a gente vai ter flutuações, vai ter movimento em diferentes direções, regiões, uma coisa um pouco mais intensa e desordenada, por assim dizer. Uma coisa que a gente pode perceber aqui também é que essa questão do perfil de velocidade, da influência do regime de escoamento, vai fazer essa diferença no formato, digamos assim, para o regime laminar e turbulento. Por exemplo, quando a gente está no regime laminar, a gente percebe um formato do perfil de velocidades mais parabólico. A velocidade ela é máxima no centro e muito perceptível, e mínima nos pontos de contato com a parede. Entretanto, no turbulento, a gente tem um formato um pouco mais achatado, menos estreito, por assim dizer, menos curvilíneo. Vai ter uma uniformidade no perfil de distribuição das velocidades.
Outro conceito que é importante mencionar é a ideia de perfis de velocidade. Por quê? Porque no caso do escoamento interno em tubulações, isso vai ser muito válido na medida que o experimento com o tubo de Pitot vai focar em descobrir justamente qual é o perfil de velocidade daquele escoamento, daquele fluido. Então a gente vai entender aqui qual que é a ideia, por quê? Como o fluido passando no meio da tubulação vai ter um atrito nas regiões próximas à parede da tubulação, né, o fluido ele vai separado, a velocidade dele não vai ser a mesma em todos os pontos da seção transversal. Né? Então isso vai influenciar o desenvolvimento do perfil de velocidade e ele vai ter duas formas diferentes ao longo desse escoamento, ao longo da tubulação, né? Primeiro momento a gente tem um perfil de entrada, que ele acontece no início do escoamento dentro do tubo, que o fluido ele vai apresentar um perfil quase uniforme, a gente pode ver que ele está um pouquinho achatado, as partículas têm praticamente a mesma velocidade, porque o fluido o quê? No começo ainda não sofreu influência significativa desse atrito com as paredes que eu falei. Entretanto, ao longo do tubo, conforme ocorre o escoamento, conforme o fluido percorre a tubulação, vai ter esse perfil chamado completamente desenvolvido. Por quê? Porque aí sim o efeito do atrito vai fazer com que as partículas mais próximas ou que estão em contato com as paredes vão desacelerar, enquanto o fluido que está mais centralizado, mais no meio, vai ter uma velocidade um pouco maior, vai passar acima. Né? Então, depois dessa certa distância, o perfil de velocidade vai ficar estável, vai ficar característico, a gente chama ele de completamente desenvolvido, porque a distribuição de velocidades vai ficar constante, não vai variar dependendo do comprimento do tubo, como a gente acabou de ver. O princípio de Bernoulli é um conceito muito importante que vai dar pra gente logo depois, a equação de Bernoulli, mas basicamente ele pode ser utilizado para compreender, de modo geral, fenômenos ligados à ventilação, tubulações, sistemas hidráulicos, aerodinâmica e instrumentos de medição de velocidade em fluidos, ou seja, o tubo de Pitot. Dá para perceber que ele é muito aplicado na indústria no geral. Qual que vai ser a ideia aqui? Considerando o comportamento do perfil de escoamento do fluido em uma linha de corrente, a ideia vai ser aplicar para a dinâmica de fluidos ideais a questão da conservação de energia mecânica. Né? Então, para o caso de fluidos que não têm perda de atrito, que são incompressíveis, ou seja, as propriedades dele não mudam ao longo do escoamento, e que não tem a viscosidade, a energia mecânica, né, cinética, potencial e energia de pressão vão se manter constantes. A energia total vai ser a mesma nas regiões diferentes do fluido, conforme o escoamento acontece. A partir do princípio de Bernoulli, a gente consegue sair na equação de Bernoulli, que no fim é o que vai interessar a gente para fazer todos os nossos cálculos e desenvolvimentos do experimento também. Né? Então essa é justamente a equação que considera a conservação de energia, tanto é que vocês podem ver que a ideia é que tudo que envolve de um lado da equação vai ser igual no outro, então pressão, densidade, velocidade, gravidade, altura, tudo isso se multiplicando, se somando, tem que ser igual dos dois lados, né? E a ideia é relacionar a variação na velocidade do fluido com alterações na pressão e na altura, e aí em regiões que o fluido tem uma velocidade maior, a pressão tende a diminuir sobre ele, o que ele exerce. Em momentos que o fluido desacelera, a pressão acaba por aumentar. Isso a gente consegue tirar dessa equação de Bernoulli, as brincadeirinhas que a gente faz aumentando e diminuindo determinado parâmetro, né? A questão de vazão importa também. E aí o tubo de Pitot, o nosso experimento aqui no caso, vai fazer uso da equação de Bernoulli, por quê? Porque ele vai usar justamente a diferença de pressões para poder determinar o perfil de velocidade do fluido em escoamento interno ou externo. Nesse caso vai ser questão interna, por causa da tubulação que a gente vai estar mexendo, né? As paredes e tudo mais. E aí, para finalizar esses fundamentos teóricos, uma última coisa que é importante de mencionar são os diferentes tipos de pressão que são envolvidos nesse experimento, nesse escoamento, especificamente com o tubo de Pitot. Então a gente tem a pressão estática, ou também chamada de piezométrica, que ela não considera os efeitos dinâmicos do movimento. Ela vai ser a pressão exercida pelo fluido de forma perpendicular à superfície, ou seja, às paredes da tubulação, quando ele está em repouso ou com velocidade constante, por exemplo. Ela é influenciada pela altura da coluna, pela geometria do sistema que a gente monta, vai ser medida em regiões laterais que o fluido não sofre perturbação, justamente para não considerar o movimento, e essa pressão é útil para sistemas HVAC, ou seja, sistemas que envolvem aquecimento, ventilação ou ar-condicionado, por exemplo. Um segundo tipo de pressão que a gente tem é a dinâmica, ou pressão de velocidade, que ela vai ser a pressão exercida pelo fluido considerando a energia cinética do movimento desse fluido quando ele escoa. Né? Ela vai ser obtida através dessa formulinha que está aqui, então meio vezes densidade vezes velocidade ao quadrado, ou subtraindo a pressão total pela pressão estática. Já dando um spoiler, a pressão total é só a soma das outras duas, então a gente consegue achar de qualquer forma. Essa pressão dinâmica também pode ser entendida como o aumento da pressão que ocorre se o fluido fosse abruptamente levado ao repouso, ele fosse parado do nada. Ela vai ajudar a gente, claro, a entender o comportamento do fluido em estado dinâmico. E aí, por fim, a gente tem o terceiro tipo, que é a pressão total, ou pressão de estagnação, que no fim vai ser a mais importante, lógico, junto com a estática pra gente. Ela vai ser medida na extremidade frontal do tubo de Pitot, então no ponto 2 daquela imagem que eu coloquei pra vocês lá no começo, numa forma contra o escoamento, né? E vai ser basicamente, que nem eu falei, a soma das outras duas, a soma da pressão estática e da pressão dinâmica, de modo a quê? De modo a considerar simultaneamente a influência do repouso e do movimento. Ou seja, a pressão total ela vai englobar de uma forma maior as condições experimentais, permitindo, claro, uma precisão na análise, no projeto de sistemas de fluido. Então, essa pressão total que vai ter bastante aplicação para a gente na aerodinâmica e na hidráulica, ou seja, na indústria.
E aqui só uma representaçãozinha visual para mostrar para vocês como seria essa questão das pressões, né, a gente já pode ver que o ponto 2, a pressão total, é realmente maior que as outras duas, ou seja, ela é a soma da pressão estática e da dinâmica, que nem eu falei, ela é medida ali na entrada, no ponto 2. Vocês podem ver aqui pela imagenzinha do lado, né, aquele biquinho que o tubo de Pitot tem, é ali que é medida a pressão total. A pressão dinâmica, a terceira, envolve também o biquinho, claro, mas justamente sendo a subtração da 2 pela 1, ou seja, da total pela estática. E a estática, que nem eu falei, não vai envolver a entrada, ela vai ser medida em um ponto lateral, um lugar qualquer do tubo de Pitot, digamos assim, uma região que não haja influência de perturbações sobre o movimento do fluido. Agora eu vou explicar um pouquinho mais detalhadamente sobre o tubo de Pitot em si e o experimento. Primeiro, a respeito do princípio de funcionamento, a gente tem que ele funciona de um jeito bem direto. Ele é colocado na linha de corrente do fluido e ele consegue medir a velocidade do escoamento com base na diferença entre os dois tipos de pressão presentes, a estática e a dinâmica. A ideia principal desse experimento é que, comparando essas duas pressões, a gente consiga calcular a velocidade naquele ponto do fluido. A estrutura do tubo ela é bem simples. A parte da frente ela fica voltada contra o fluxo de água ou ar, fazendo com que o fluido ele pare momentaneamente ali naquele ponto específico. E é nesse ponto que ele acaba medindo a pressão total, que inclui tanto a pressão do movimento quanto a que já existiria mesmo se o fluido estivesse parado. Já os furinhos nas laterais do tubo, eles só pegam a pressão estática, porque como eles estão de lado, eles não sofrem a força direta do escoamento. A diferença entre essas duas medições, ela permite calcular a velocidade local do fluido com uma ótima precisão. Mas vale a gente ressaltar que o tubo de Pitot ele só mede a velocidade em um ponto específico. Se a gente quiser saber como a velocidade varia ao longo de toda a seção do tubo, é preciso movimentar o tubo em diferentes posições. Com essas medições, dá para montar um gráfico que mostra o perfil de velocidades ao longo de todos os pontos medidos e comparar com os modelos teóricos, como, por exemplo, o de perfil laminar ou o perfil turbulento. A precisão das medições ela vai depender de alguns cuidados que vão acabar afetando essa medição. Um deles, o tubo precisa estar bem alinhado com o fluxo e os instrumentos de leitura, que tem que estar muito bem calibrados. Se o tubo estiver mal posicionado, ele pode atrapalhar esse escoamento e dar resultados imprecisos. Então, por isso, no laboratório, a gente tem que controlar muito bem essas variáveis para evitar qualquer tipo de alteração dos resultados. E mesmo sendo muito simples, o tubo de Pitot ele é muito eficiente. Então, é uma vantagem muito grande, porque é muito fácil de você fazer. Ele é fácil de utilizar, ele funciona bem em diferentes situações e ele acaba ajudando bastante na hora de fazer os cálculos mais complexos, como o da vazão, por exemplo. E é por isso que ele é tão usado em estudos acadêmicos quanto em aplicações industriais, como em testes de túneis de vento ou medições de tubulações. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as aplicações reais do tubo de Pitot. Primeiro, vale ressaltar que o tubo de Pitot ele é muito utilizado por ser simples, confiável e ter um baixo custo. Primeiramente, eu vou falar do Pitot sendo utilizado na aviação. E ele é utilizado para medir a velocidade aerodinâmica e fornece alguns dados para o anemômetro, altímetro e variômetro, que mede a velocidade do ar, a altitude e a variação da altitude. E o tubo de Pitot na aviação é extremamente importante para a segurança e para a navegação precisa. O tubo de Pitot ele também é utilizado nos túneis de vento. Os túneis de vento são estruturas que simulam o fluxo de ar em torno de objetos, como carro, avião e hélices, entre outros tipos. E para que é utilizado o tubo de Pitot? É para fazer a calibração, né, dos perfis aerodinâmicos. Então, ele é aplicado em projetos de aeronaves e no desenvolvimento de veículos terrestres. E ele é utilizado, né, nessa situação para auxiliar na otimização do desempenho do veículo, do avião em questão. Agora falando como que o tubo de Pitot é utilizado em indústrias e dentro das indústrias, né, ele é utilizado principalmente na medição de vazão de líquido e gases em refinarias, usinas termoelétricas e sistemas de distribuição de gás, para garantir o controle do fluxo, a eficiência operacional e a segurança.
Além disso, o tubo de Pitot também é utilizado na climatização, na regulação do fluxo de ar em sistemas de aquecimento, ventilação e ar-condicionado. E o tubo de Pitot, nessa situação da climatização, atua no auxílio da segurança, né? Atua assegurando aí o equilíbrio térmico do ambiente. Além disso, o tubo de Pitot também é utilizado para regular recursos hídricos, como acontece para medir a velocidade das águas em rios e canais e em sistemas de drenagem. Além disso, o tubo de Pitot é aplicado em estudos hidrológicos, em estações de tratamento de água e em estações de tratamento de esgoto para medir a velocidade da água e também para avaliar a eficiência das bombas e do sistema de distribuição. Além disso, também o tubo de Pitot é utilizado na indústria química e petroquímica, como já foi citado anteriormente, né, para monitorar a vazão em tubulações de óleo e gás e de fluidos industriais. O tubo de Pitot também é aplicado em reatores e trocadores de calor e ajuda a evitar turbulências e melhorar a eficiência do sistema. Ok, então vamos para o que realmente interessa. Quais são as fórmulas que a gente vai utilizar para o experimento? Isso aqui foi tirado realmente das orientações que a professora disponibilizou para a gente para seguir a realização do experimento em laboratório, pela elaboração do relatório. Então a gente vai começar com a equação de Bernoulli. É a mesma apresentada antes, só com uma mudancinha de que antes a gente tinha gravidade, densidade, e isso foi convertido para densidade relativa, né, para o peso relativo, na verdade, que é esse gama. E aí a gente vai fazer algumas consideraçõezinhas para simplificar. A gente vai considerar, olhando para a imagem aqui embaixo do tubo de Pitot esquematizado lá na postagem da professora, que os pontos 1 e 2 estão na mesma altura, então qualquer conceito que envolva a diferença de altura entre eles já não vai mais fazer jus aqui, é uma questão horizontal, digamos, e a partícula de fluido, quando entra no tubo 2, ela vai ser desacelerada até ter velocidade reduzida para zero. Então a gente pode ver qual que vai ser o efeito disso logo a seguir, que vai ter uma equação um pouco simplificada. E aí, com as informações que eu acabei de passar para vocês para simplificação, e também considerando que a pressãozinha piezométrica, carga piezométrica P, vai ser a pressão mais o gama vezes E da altura, a equação simplificada vai ficar dessa forma aqui. Por aquilo que eu falei de ser constante envolvendo a equação de Bernoulli, da altura não mudar, a gente tem essa versão um pouquinho mais rapidinha de se utilizar, né? E que nem eu falei, P1 e P2 vão ser as cargas piezométricas no sistema de forma que P1 é aquela medida no ponto 1, que nem eu falei, estática, numa região qualquer lateral, e a pressão 2, que eu falei que é entrar no tubo de Pitot, já expliquei essa ideia de ser a pressão de estagnação, pressão total, né? E resgatando aquela concepção de que o gama é igual a densidade vezes gravidade, a gente pode simplificar ainda mais essa equação. A gente pode transformar ela nessa equação aqui de baixo, que ela tem bastante presença de pressão, mas principalmente o que a gente quer obter. A gente não quer o perfil de velocidades, então seria melhor isolar o V. Isolar a velocidade, a gente consegue a equação aqui na direita embaixo, que é um pouquinho mais rápida ainda e mais compacta. E a gente pode simplificar, digamos assim, desenvolver um pouquinho mais aquela equação que eu acabei de mostrar, porque no meio dela tinha diferença de pressões piezométricas, né, P2 e P1. Só que não seria legal muito mexer com elas. O ideal seria que a gente não precisasse nem medir isso, utilizar só os valores que a gente já tem de densidade e assim poder lidar. É justamente essa nova equação aqui que vai fazer isso. A diferença de pressões vai ser medida pela diferença de patamar entre os meniscos do manômetro em U. É uma coisa que a gente vai fazer praticamente, de verdade, assim, no laboratório lá, né? Então a gente tem aqui a densidade do fluido manométrico e a densidade do fluido no conduto que está passando, né? Só que tudo isso que eu falei, para caso de regime laminar. Por causa de regime turbulento, a ideia já muda. A gente vai ter a questão da lei de potência, né? Então a gente tem aqui esse U, o médio e o max são as velocidades média e máxima que a gente vai aprender a medir. Esse gama aqui que ele é medido pela diferença de raios, né? O Rzinho, o Rzão, o raio a partir da parede do tubo na direção do centro e o raio da tubulação efetivamente, né? E essa constantezinha dimensional N, que vai ser um valor inteiro entre 5 e 10, que a gente vai aprender também a supor ele. A partir daquela lei de potência, fazendo certas simplificações, considerações e desenvolvimentos, a gente chega nessa outra equação aqui, a velocidade de forma aproximada para o escoamento turbulento, né? E vocês percebem a presença forte desse N, a constante que eu expliquei, né? Esse Nzinho a gente vai supor ele, vai encontrar ele a partir dessa tabela, né? Que também foi tirada lá da informação da professora, que no caso de tubos lisos, o valor de N vai ser associado com o número de Reynolds. A gente vai ter que encontrar esse número de Reynolds, a gente tem as informações para achar ele, a gente até precisa dele para determinar qual regime que a gente está, e a partir dele a gente vai encontrar qual é o valor de N mais adequado para se utilizar na fórmula de descobrir a velocidade. Vale ressaltar também que essa medição de dados pelo experimento do tubo de Pitot vai ser influenciada, claro, pela densidade e viscosidade do fluido em si, porque fluidos que são mais viscosos ou mais densos podem ter uma dificuldade de escoar
por causa desse contato com as paredes do tubo, e assim eles vão ter menor velocidade, vai ter um perfil de escoamento um pouquinho diferente, um pouquinho mais achatado, talvez não. E também que as condições operacionais envolvendo as pressões, equipamentos, temperaturas, as técnicas de uso vão influenciar a caracterização do resultado do perfil de velocidade. Isso já vale dizer porque vai influenciar também na discussão que a gente vai ter no relatório. Talvez nem todo mundo saia com os mesmos resultados, os mesmos valores, dê uma diferenciazinha, justamente por causa disso, as diferentes condições, diferentes utilizações. Sobre os materiais e equipamentos utilizados para fazer o experimento do tubo de Pitot, que determina, como o Felipe e a Júlia bem disseram, o perfil de velocidades do escoamento interno, foi necessário montar uma estrutura experimental. E ela foi composta por alguns itens que eu vou falar na sequência. O primeiro deles, o tubo de Pitot. É o instrumento central desse experimento. Ele é utilizado para medir a velocidade local do fluido em diferentes posições radiais da seção transversal do conduto. Ele possui duas aberturas, uma voltada contra o fluxo e que capta a pressão total, e a outra que ela é orientada paralelamente ao escoamento e que mede a pressão estática do fluido naquele ponto. O manômetro de tubo em forma de U, ele é responsável por registrar a diferença de pressão entre as duas aberturas do tubo de Pitot. Essa leitura é feita com base na diferença de altura entre os meniscos dos dois braços do tubo em U, possibilitando o cálculo dessa pressão dinâmica e, consequentemente, a velocidade do fluido. O conduto circular transparente é uma tubulação cilíndrica, tem que ser transparente para poder enxergar, onde vai ocorrer o escoamento dessa água, e a transparência ela facilita, obviamente, a observação e o posicionamento preciso do tubo de Pitot em diferentes pontos radiais, formando intervalos regulares para você conseguir medir todos os locais necessários. Um sistema de alimentação hidráulica com uma bomba utilizado para manter o escoamento contínuo de água dentro do conduto, e essa bomba permite que a gente consiga controlar a vazão em diferentes níveis, possibilitando a realização do experimento sobre 3 condições distintas desse escoamento. Uma balança de precisão, que ela vai ser empregada para medir a massa de água coletada em determinado intervalo de tempo, sendo fundamental para calcular a vazão máxima, né, obviamente. Um cronômetro, utilizado para medir o tempo de coleta de água durante a determinação dessa vazão, e a combinação entre o tempo e a massa, ela possibilita obter a vazão máxima com maior exatidão, assim como o item acima. O recipiente de coleta vai ser um local apropriado para armazenar temporariamente essa água escoada durante os testes, e obviamente não molhar tudo. E por fim, um termômetro que vai ser utilizado para medir a temperatura no início e no final de cada etapa do experimento, garantindo assim um controle sobre a densidade e a viscosidade do fluido ao longo de todo o ensaio experimental. Bom, gente, agora eu vou falar um pouquinho sobre o método experimental, que é basicamente o passo a passo que foi nos fornecido pelo relatório. E a primeira coisa que você deve fazer é medir a temperatura da água no início do experimento. Mede a temperatura, pede para que outra pessoa meça, compare e anota corretamente esse dado. Depois disso, você coleta o líquido em recipiente durante um intervalo de tempo pré-determinado e mede a massa na balança. Nesse passo, o relatório trouxe que é importante que você meça mais de uma vez para garantir a confiabilidade do dado. Depois disso, você vai determinar a vazão máxima do líquido e calcular o número de Reynolds de acordo com as fórmulas já apresentadas. E é muito importante ressaltar que se você tiver anotado os dados errados, você vai chegar nos valores errados e não vai dar certo. Então, preste muita atenção ao anotar tudo. Depois disso, vai acontecer, no quinto passo, você deve posicionar o tubo de Pitot no centro do conduto e obter a diferença de altura entre os meniscos no manômetro, o DH. Nessa parte é meio complicadinho, eu imagino, por causa que é muito pequena essa diferença. Então, se precisar de ajuda, a professora vai estar disponível aí, e aí a gente vai conseguir fazer essa medição correta. Depois disso, você vai repetir a leitura anterior para a posição radiais espaçadas em 2 milímetros. Você vai fazendo esse espaçamento até que o pitot atinja a parede da tubulação. Depois disso, você vai medir a temperatura da água no final do experimento e, por fim, você vai alterar a vazão máxima do fluido para 3 vazões diferentes e repetir os passos de 1 a 7. Por fim, gente, só para ressaltar, esse é um passo a passo bem simples, porque eu não consegui achar nenhum
vídeo fazendo essa mesma experiência, mas é muito importante que a gente tome notas corretas de tudo, de todas as informações fornecidas, para que não dê nenhum erro na conta. E é isso, gente. Como a professora já mencionou pra gente em sala, a coleta de dados vai ser feita por meio de uma tabelinha dessas aqui, que a gente vai preenchendo com as informações que a gente obtém, conforme a gente obtém elas, né? Como a gente vai fazer o experimento 3 vezes, então vou ter 3 dessas para preencher, com diferentes vazões, aí, diferentes valores de alturas, tempos, assim por diante, né? E a ideia é que essa tabela deve conter o quê? As temperaturas inicial e final da água, a massa M de líquido medida em 2 momentos diferentes, a vazão máxima média, que depois a gente vai inclusive usar para comparar com o valor calculado dela, os valores de Y, que nem eu já comentei, é a diferença entre o raio R da tubulação e o raio Rzinho medido a partir do centro, e claro, os desníveis, os ΔH entre a água e o mercúrio, né, o líquido do manômetro relativo ao tubo de Pitot. Então, tudo isso aqui, que nem eu falei, já foi tirado também do material disponibilizado pela professora para a realização do experimento. E aí, quais vão ser os nossos objetivos principais? Ou seja, quais resultados é esperado que a gente obtenha com esse experimento, que a gente tem que mencionar eles no relatório? São 4 principais. Então, primeiro, diferentes perfis de velocidade, todas as vazões avaliadas, que eu falei são 3, confrontando a análise experimental com resultados ajustados na lei da potência. Ou seja, a gente vai ter coletado vários valores de ΔH, diferença de altura dos meniscos, e a gente tem a densidade dos fluidos. Para isso, a gente pode utilizar a fórmula de velocidade, né, aquela com a raiz lá, e também essa questãozinha simplificada de diferença de pressões, para poder encontrar o que o objetivo propõe da gente, a questão dos diferentes perfis de velocidade, usando as fórmulas de velocidade realmente que a gente tem os dados. Segundo, estimativa do regime de escoamento por meio do número de Reynolds. A gente já sabe a densidade do fluido, sabe a viscosidade dinâmica do fluido, sabe o diâmetro do tubo. A gente coletou os valores de velocidade justamente, que a gente pode fazer o cálculo usando os valores que a gente obteve. Nisso a gente pode conseguir o número de Reynolds, substituindo os valores na fórmula, e aí dependendo do valor de Reynolds a gente classifica entre escoamento laminar e escoamento turbulento. Beleza, mais um objetivo já foi matado. Vamos para os próximos. Também é esperado que a gente encontre a equação para o perfil de velocidade sobre o regime obtido, e aí, se for turbulento, a gente deve usar a lei da potência, ajustando aquele parâmetro N que eu comentei sobre os dados experimentais, e aí comparar com o valor de N na literatura. Então, de novo, só para guiar vocês isso aqui, como é que a gente vai fazer, para deixar mais simples de entender. A gente já sabe o valor de RE, que a gente já calculou no objetivo anterior, então a gente já sabe, consequentemente, qual é o regime de escoamento em questão. A gente tem aquela tabela de N dada da literatura, né? Então a gente vai utilizar, dependendo do regime de escoamento, a fórmula para velocidade, né? Então aqui eu expus as duas para vocês, e a gente pode, claro, substituir os diferentes valores inteiros para encontrar o valor de N adequado. Naquela formulinha que a gente pode substituir o valor de N e ver qual chega mais próximo do resultado que a gente quer obter, sabendo os outros valores, claro. E aí, por último, o experimento também que a gente encontra a vazão de líquido calculada sobre os dados de velocidade, e aí comparar com o dado experimental utilizado. Então a gente sabe a área da seção transversal e a gente sabe a velocidade média, então a gente pode usar a fórmula que a gente viu até desde fenômenos de transporte também, OPU, da vazão, que no caso vai ser o volume vezes a área, mas como nesse caso a gente vai estar comparando com uma vazão mássica, a gente multiplica também pela densidade. E aí compara com aquele valor que a gente tinha, né, dado, digamos assim, que a gente coletou inclusive naquela tabelinha de comparação. E aí, mais uma vez, um comentário que pode ser feito que vai influenciar a realização do relatório, por exemplo. Como esse é um experimento que vai envolver medições instantâneas e vai usar instrumentos que são sujeitos à incerteza, vai usar operações de leituras feitas por nós, humanos, alunos, né? Pode ser, claro, que tenha variações e erros experimentais na hora de medir as massas de líquido, na hora de calcular o Y pelo raio, na hora de verificar a pressão dos pontos 1 e 2, a diferença de altura do menisco que a gente vai medir. Claro que isso pode ter diferenças e que vai haver desvios que influenciam os resultados. Então, claro que a nossa discussão no relatório vai envolver essas possíveis diferenças que aconteceram na leitura e assim por diante. Então, agora, para concluir, o experimento de Pitot, ele possibilitou uma aplicação prática daqueles conceitos que a gente viu em mecânica dos fluidos, permitindo observar como eles funcionam com a mão na massa, como, por exemplo, o escoamento interno nos dutos e a identificação dos perfis da velocidade de água. Já para a análise dos resultados, ela revelou que eles são sim coerentes com os modelos teóricos previstos, especialmente com os perfis previstos pela lei da potência para os escoamentos turbulentos, reforçando então a confiabilidade do método e a precisão do tubo de Pitot como um instrumento usado para medição. Durante esse experimento, foram desenvolvidas algumas habilidades importantes para as práticas, como a manipulação de instrumentos e o controle das variáveis, buscando uma análise mais crítica a respeito desses resultados.